Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós estamos de volta com a nossa segunda aula de história do livro 4, né? Estamos no primeiro capítulo, que é período joanino, e vamos dar continuidade das páginas 191 a 199. Né? Então a gente vai falar ainda, né, dar continuidade falando sobre a vinda, né, da família real para a corte, não é? Então aqui, como vocês já sabem, que a tia já comentou com vocês na aula passada, que eles vieram trazendo muitas coisas, inclusive livros, né, muitos livros, né, ouro, pratas, né, lembram? Então aqui a gente vai explorar mais um pouco sobre o teatro, né? Como vocês estão vendo, tem uma pintura do Real Teatro de São João, produzida pelo artista francês Jean Paget Debert, né? No ano de 1834. Então ele retrata aqui, né, como era esse teatro, né? Então aqui nós temos um pequeno trecho falando o seguinte: havia pouquíssimos teatros no Brasil antes de 1808. Com a vinda na corte portuguesa, vários teatros foram construídos. O maior dele foi o Teatro, né, Real, Teatro São João, que aqui eu estou mostrando para vocês, certo? Que atualmente se chama Teatro São Caetano, né? Inclusive que as pessoas, os atores e atrizes, né? Eles falam muito nos programas sobre esse teatro que eles estão fazendo, né? A temporada de algum espetáculo, não é? Vocês já viram? Pois é. Então, gente, antes da vinda da família real, havia poucas também bibliotecas, né? Elas ficavam em mosteiros, abrigavam apenas os livros religiosos. E no ano de 1810, né, foi construída a Real Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Né? No início, apenas estudiosos podiam lá, né, estudar, emprestar, ler os livros lá na biblioteca. E depois de alguns anos, qualquer cidadão podia consultar o acervo que tinha lá, né, na biblioteca na época. Então, as ruas, né, também foram ampliadas. Teve essa modificação quando a família real veio, né, para o Brasil, né, no caso, no Rio de Janeiro. Né? Então, as ruas foram ampliadas, né, foram realizadas obras de saneamento básico que não tinha, e abastecimento de água, tornando a cidade muito mais saudável. Foram inaugurados também estábulos, não é? O Jardim Botânico também foi criado em 1808, muito bonito, gente, Jardim Botânico. Assim, eu vejo de foto, mas eu queria conhecer, sim. Acho muito lindo. E foi chamado, né, o Real Horto. Nele foram plantadas espécies de plantas raras, trazidas de várias partes do mundo. Eu tô até vendo com o quinto ano, né? Eu até vi algumas trechos que fala sobre o Jardim Botânico, que lá tem várias espécies, né, de plantas bem diferentes, né? E de vários lugares do mundo, como aqui também já falou, né? É importante, né, ir preservando. Né? Então, no início, apenas botânicos e pesquisadores podiam frequentar. A partir dos anos de 1822, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi aberto ao público. Assim, as pessoas podem conhecer plantas exóticas e passear com a família, porque lá tem um calçadão, gente, é muito bonito para passear com a família. E lá, como vocês podem ver, né, aqui, ó, esse espaço aqui tem várias plantas ao redor, que é a coisa mais linda, gente, é impecável, que é muito bonito. Sim, gente, então agora vamos passar para a atividade. A mão na massa, nós temos aí na página 192, né? Qual é a função do jardim botânico? Ela preserva espécies de plantas exóticas e, além disso, é um lugar para passear, né, com a família, né, como a gente acabou de ler, né, gente? Então, segundo, o que você considera importante em terem um jardim botânico?
Aqui o livro, ele dá a sugestão de colocar importante, né, que é um lugar que tenha plantas, né, de espécies variadas e a calçada para o passeio. Aí você pode colocar outras coisas. Aqui está perguntando você. O que você considera ser importante para um jardim botânico, tá? Terceira, por que será que Dom João mandou construir um jardim botânico no Rio de Janeiro? Para a modernização da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele pensou muito além, né? Então ele queria também para poder colocar, porque ele tinha muitas plantas, né? Conhecia várias plantas, né? Gostavam, né? Então, mudanças de hábito no Brasil. Como é que eles chegaram aqui? O que foi que ele teve que se adequar? Quais foram as mudanças, né? Primeiro é o clima, né, pessoal? Mas vamos dar continuidade agora. Né? Então, você acha que os colonos gostavam de vir no Rio de Janeiro, ver o Rio de Janeiro transformado em um capital metropolitana? Porque quem morava lá, os colonos, né, eles viram o Rio de Janeiro se modificar, né? Com a vinda da corte, né, da família real na corte, aí começaram as mudanças. Então, o que foi que vocês acharam? Será que eles acharam bom? Por que será que a coroa portuguesa não fez essas benefeitorias, essas benfeitorias na cidade antes de a corte vir morar no Rio de Janeiro? Né? Tem que ver, né? Benfeitorias quer dizer melhorias, tá, gente? E luso brasileiro quer dizer descendentes portugueses, nascido no Brasil ou descendentes de brasileiro nascido em Portugal. Aí, por que será, né? Então, antes da chegada da corte, né, portuguesa, os colonos lusos brasileiros participavam de festas religiosas ou passeavam a cavalo. A maioria deles não tinha o hábito de ir ao teatro e não existia biblioteca para emprestar livros, né? Então, os colonos eles consideravam a cidade lugar de passeio. Para eles, a cidade serviu apenas para ir ao mercado, comprar e vender ferramentas e alimentos, além de abrigar os palácios, os bispos e os governos, né, os governadores da colônia. Então, quando a corte foi para lá, né, para o Rio de Janeiro, chegou, gente, aí sim começou a construir, né, mandou construir teatros, promoveu festas e bailes. A maioria dos brasileiros ficaram fascinados, né, mas se sentiam amedrontados, ou amedrontada, né? Com tanta pompa, né? Com tanta circunstância, tanta pompa. Então, a mão na massa é o seguinte: se você chegasse a uma cidade sem estrutura, como o Rio de Janeiro, no começo dos anos de 1800, quais primeiras mudanças você faria no local? Desenhe ou faça colagem em seu caderno. Então, você vai desenhar o que você faria, né, de mudança assim que chegasse na cidade como o Rio de Janeiro. Se você, né, chegasse numa cidade assim, tá? Aí as roupas, será que as roupas eram todo mundo igual? Era roupa simples? Será que os colonos usavam a mesma roupa que a corte? Não, né, pessoal? Então, como podemos observar, a vinda da família real portuguesa, ela trouxe muitas mudanças para os habitantes do Rio de Janeiro, né? Ocorrendo também mudanças tecnológicas na política e nos hábitos da população. Uma das mudanças pode ser observada nas roupas, né? Quer dizer pomposo, quer dizer luxuoso, tá, gente? Então aqui olha como eram as roupas deles, né? Então a pintura ao lado foi feita por Henri Chaberlan, né? Ou Ehringer Chaberlan, um pintor francês que viajou pelo Brasil nos anos de 1800. Ele retratou dois homens vestidos de forma elegante. O homem da esquerda está usando um traje de corte e o homem da direita está usando roupas para uma festa de igreja, né? Então, igreja é uma corte, né? Então, as roupas da imagem são parecidas com as que você usa atualmente? Isso aqui é a pergunta para vocês, né, pessoal? Quais as diferenças? Quais são as semelhanças? Então, você vai colocar aí no seu caderninho, tá? Aqui, gente, nós vamos para a nossa página 194, falando sobre o Rio de Janeiro.
uma cidade afro-brasileira, né? Então, assim como os brasileiros se impressionaram com a comitiva real, gente, os membros da corte também se assombraram com a colônia, principalmente com as características, a quantidade de africanos e seus descendentes em todas as atividades urbanas e rurais, né? Então eles se impressionaram porque o número de negros no Brasil era muito maior do que em Portugal, né? Porque eles traziam os negros para cá para poder trabalharem para ele, né? Para eles, né? Então podemos verificar por meio do censo que a maior parte da população brasileira nos anos de 1800 era descendente de africanos, né? Você sabe o que é o censo? Né? É um estudo sobre a população, né? Os funcionários do censo são, né? Aliás, censo vão de casa em casa, recolhendo informações como quantidade, moradores, residência, renda, religião, raça dos moradores, né? Então, entre outras coisas, tá? Então, o primeiro censo nacional foi realizado no Brasil no ano de 1872. Com ele, né, podemos entender como era a população brasileira naquela época, gente. Né, o gráfico ele mostra isso aí, como era a base, né, para a gente ter uma noção. Então, a população brasileira aproximadamente, né, no ano de 1872, que aproxima a quantidade. Então, aqui nós temos indígenas, brancos e pretos ou pardos. Então, os indígenas, né, aqui os brancos, né, olha só, aqui é os brancos, essa cor. Nós temos os indígenas aqui, ó. E aqui nós temos os pretos ou pardos, né? A quantidade maior é os pretos e pardos, né, pessoal? Agora nós vamos para a nossa página 195. Na página 195 nós estamos vendo aí o que, né? Eles, os africanos, como era que eles eram vestidos, né? Como é que eles se vestiam, né? Então todos os brasileiros negros têm ascendência africana. Atualmente, mais de 200 anos após a vinda da família real portuguesa, a maior parte da população brasileira se encontrava, se era o quê? Negra, né? E isso mostra, né, o quão grande é a presença dos africanos e os descendentes africanos no Brasil, certo? Então aqui nós temos, né, vendo dessa, você tem a ascendência africana? Será que vocês têm alguma? Será que a família de vocês, né, era africanos? Né? Então vamos perguntar para o pai e mamãe. Então, gente, ou tem amigos ou familiares com descendência africana? Hã? Certo? Então perguntem, pesquisem, procurem saber, né, do papai, da mamãe, tá bom? Então, gente, nós estudando, né, sobre a escravidão, sobre os africanos no Brasil, né, nós podemos lembrar que os escravizados não tinham liberdade, né? Será que eles recebiam salário? Eles não recebiam salário. Eles trabalhavam, né, em serviços pesados, perigosos, né? Como eu falei, eles não recebiam salário, né? Os escravizados, eles podiam ser vendidos a qualquer momento, né? Como mercadorias, eram castigados violentamente, não é? E os descendentes, né? Eles também tinham os que não estavam mais próximos, que morreram, outros, né, já foram para outro local, então é complicado realmente. Aqui, gente, nós temos na página 37 que vocês irão fazer o material, né, com a mão na massa. Vocês vão fazer bem direitinho, tá? Aqui nós temos, né, uma atividade, né, que é umas questões que vocês vão, como choque de cultura, né? Como é que poderia ter sido, né? Como era isso? Então, mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto o escravo. Então, a escravidão no Brasil, né? A escravidão era muito mais triste e violenta do que se imagina.
né? Muitos castigos eram realizados, praça pública para todo mundo ver, né? Então isso incomodava a corte, que ele detestava a violência, né? E mostrar para o público, né? E achava que os donos de escravizados eram muito ociosos, né? E contudo a corte também não gostava dos costumes dos africanos, né? Pois os consideravam pessoas inferiores, e que não é verdade, tá? Então aqui nós temos ociosos, né, desocupados, preguiçosos. Aqui nós temos, né, os africanos mostrando aí, certo, a imagem. Então, no fim das contas, gente, Dom João manteve essa situação toda, pois muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão, né, fosse proibida. Ela só não foi abolida 80 anos, ela só foi abolida 80 anos depois da vinda da família real Brasil, em 1888, né? Como se, como se você viu, né? A abolição não faliu, né? O país e a sua demora prejudicaram muitos africanos, né, e seus descendentes por séculos. Aí aqui nós temos, né, o exemplo, temos a imagem, né, e temos aqui mais um pouco falando da história, né? Então, a história nós temos aqui na página 197 como os africanos e descendentes do espaço, né, urbano. Então, os africanos escravizados, eles exerciam várias atividades, gente, na cidade, tá? Então, eles trabalhavam como carregador de cargas, era cocheiro, era vendedor de doces, de galinhas, sapateiro, ferreiro e etc. Então, a maioria do dinheiro que conseguiam eram dado aos seus senhores. Em alguns casos, né, os escravizados, eles podem, o que? Eles podiam, né, ficar com uma parte muito pequena desse dinheiro. Eles trabalhavam e tudo mais, a maior parte era para os donos, né? E comprar uma alforria. O que é alforria? O que é alforria? É uma carta, gente, que eles se titulavam eles serem livres, né? Então a alforria é liberdade que eles compravam para ter, né? Que já que eles eram presos, eles eram pertenciam, né? Os senhores, os donos, né? Então eles tinham que comprar essa carta de alforria. E quando não tinham condição de comprar carta de alforria, o que eles faziam? Muito bem, eles fugiam, né? Para onde? Os quilombos. Muito bem. Então, gente, nas cidades muito libertos, né, continuavam as mesmas atividades que exerciam quando era escravizado. Aí aqui tem vários significados, tem cachoeira, você já sabe, né? Tem alforria, tem liberte, tem mulatos, tá? Aí aqui, pessoal, nós temos para saber mais. Então aqui, como vocês estão vendo, assim como hoje o Brasil, né, nos anos de 1800 existiam artistas de rua. Muitos deles eram africanos ou descendentes de africanos. Então, os escravos africanos eram músicos, pintores, escultores, eles tinham habilidades que eram demais. Então, os artistas tinha renome, né, não eram brancos, eles eram negros ou mulatos. Né? Era comum também trabalhar diariamente como existem seus donos e usavam esses talentos artísticos para ganhar dinheiro. Certo? Aqui nós temos afro-brasileiro nas festas urbanas, né, que é preciso, aqui tem um pouco falando, né, sobre querer a liberdade, né, que eles eram cativos, né, e aqui tem assim, por medo de preservar, né, trabalhar, os senhores de escravos deixavam alguns cativos conquistarem a liberdade. Né? Assim, eles evitavam, né, revoltas pelo fim da escravidão. Né? Então, eles tinham medo que os escravos fossem lutar para poder acabar o fim da escravidão. Então, eles deixavam muitas vezes, né,
não viam, faziam de conta que não viam o que eles faziam de errado, né? Aí eles tinham medo de perder os escravos, tá? Aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho, né, que a gente já falou, né, sobre os homens de preto, né, já falamos sobre o grupo religiosos que se chamava a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto. Nessa irmandade religiosa católica foi criada por negros, né, libertos. Esses negros, eles também, além de ser os negros que criaram, eles também eram escravizados, né? Eles eram proibidos de frequentar as mesmas igrejas que o branco, que o rico, né? Muitos africanos, a serem trazidos ao Brasil, passavam a frequentar a igreja da Ordem da Nossa Senhora do Rosário, que isso acontecia porque essa igreja, ela acolhia todas as pessoas pobres, necessitadas, que não tinham dinheiro, então eles ajudavam mesmo, e essas pessoas iam lá para a igreja, né? Então, eles arrecadavam dinheiro para libertar os escravos também, né? Então, elas fizeram muita coisa, essa igreja, nessa irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto, tá? Aqui, gente, nós vamos falar mais um pouco, né? Pouquinho, porque a gente já falou sobre eles, né? Falamos, né, sobre as esculturas, sobre os patrimônios. E aqui nós vamos falar sobre a igreja, né? Então, todos os anos, os devotos de Nossa Senhora do Rosário, em vários locais, né, eles elegiam um rei e uma rainha, tá? Para fechar a sede local da Irmandade. Aí eles faziam a eleição e a coroação acontecia em clima de festa, certo? Então aqui é essa igreja, tá? Aí combinavam também estilo europeu, como os africanos, os jesuítas e o rei do Congo, né? Eles eram chamados de chefes coroados, tá? Chefes coroados, e cantavam e tocavam instrumentos musicais pelas ruas. Eles eram muito festivos, né? E que criaram, e eles, né? Esses trabalhadores, eles recriavam laços de afeto perdidos na África, né? Mas refeitos na Américas. Afinal, a corte brasileira, ou a corte portuguesa, não era a única corte exilada no Brasil. O que quer dizer exilada? Que está afastada de sua terra natal ou de sua pátria, né? Aqui nós temos uma atividade, pessoal. Então, por que a família real e a corte portuguesa fugiram de Lisboa para o Brasil, né, ou para o Rio de Janeiro, para evitar o ataque de Napoleão? Segunda, por que a viagem da família real para o Brasil foi importante? Porque era uma viagem de navio muito longa, com pouca higiene e com má alimentação. Muitas pessoas ficaram doentes e houve um surto de piolho durante a viagem. Verdade. E aqui, gente, a terceira questão, vocês vão ler essa atividade e vão realizar, tá? Que é pessoal. Na cidade do Rio de Janeiro, pessoas escravizadas trabalhavam em muitas funções, como carregadores, né? Sapatos, artesãos, né? Músicos, vendedores e de alguma forma, né? De vendedor de alimentos, animais. Então escolha uma dessas funções e desenhe a seguir. Você vai desenhar aqui, tá bom, gente? Então, nós ficamos por aqui com as nossas atividades. Eu espero que vocês estejam entendendo o nosso conteúdo, estejam lendo, estejam estudando. Procure ver sempre a agenda, tá bom? E sempre também fazendo as atividades para deixar em dia, tá certo? Então, beijo para vocês. Até as próximas aulas, se Deus quiser. Tchau, tchau. Se cuidem, hein, gente? Se cuidem. Tchau, tchau.